A criação. A Bíblia Sagrada no livro de Gênesis faz menção à criação do mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra, ela era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. O Criador prosseguia ordenando que houvesse luz, trevas, águas, estabeleceu seus firmamentos, fez brotar vegetação, criou 2 grandes luminares para a terra, separou dia e noite, tarde e manhã, criou seres vivos por toda parte e, por fim, criou o ser humano. Deus fez tudo isso em 6 dias e no 7º descansou. Gênesis 1. A criação humana começou com Adão. Deus o forma do pó da terra e sopra em suas narinas, dando-lhe vida. Gênesis 2:7. Vendo que todos os seres viventes possuíam pares e Adão não, decidiu-lhe criar uma adjuntora. Colocou nele um profundo sono em Adão, tirou-lhe uma costela e dela criou Eva. Ao despertar, viu que a nova criação se parecia com ele e logo entendeu que ela havia sido formada de sua costela. Gênesis 2:20 e 21. Após tais criações, Deus planta um jardim que nomeia de Jardim do Éden. Nele existia toda a espécie de plantas, frutos, árvores, dentre as quais haviam 2 que se destacavam, a árvore do fruto da vida e a da ciência do bem e do mal. O Criador inseriu Adão e Eva e ordenou a eles que cuidassem do local. O jardim era regado por um grande rio que se dividia em 4, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Deus deixou tudo sob vossos domínios, advertindo-os apenas a que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizessem isso, certamente morreriam. Gênesis 2:16 e 17. As Santas Escrituras dizem que o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado era a serpente. Gênesis 3:1. Satanás, usando de sua estratégia maquiavélica, esperou o momento em que encontraria Eva sozinha e, através da serpente, se apresentou à mesma. A primeira artimanha que ele usou foi lançar a dúvida em seu coração, fazendo-a questionar o porquê Deus permitira que se alimentassem de todas as árvores, mas ordenando que se abstivessem tão somente do fruto do bem e do mal. Em seguida, fez com que o pecado lhe parecesse atraente, dizendo que se Eva comesse aquele fruto, ela e seu esposo seriam como Deus. Eva, seduzida e tentada com a proposta, não somente comeu, mas também deu do fruto do seu marido. O resultado de tal atitude foi o contrário. Após comerem o fruto, viram que estavam nus, então cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Antes da queda, Adão conversava familiarmente com Deus. Após o pecado, ouvindo que Deus passeava pelo jardim, tentou se esconder de sua presença. O soberano pergunta a Adão o motivo do mesmo querer se esconder de sua presença. E ele justificava que, dizendo que estava nu. Deus então pergunta como foi que o casal descobriu a sua nudez. Adão tenta justificar seu pecado para Deus, dizendo que a adjuntora que o Senhor havia dado foi a culpada pelo pecado, pois havia lhe dado o fruto da árvore da ciência para comer. Eva, por sua vez, tentou se justificar lançando a culpa sobre a serpente, dizendo que fora o réptil o responsável por aquele grande delito. Gênesis 3. A queda e suas consequências. O Senhor então mostra as consequências do pecado aos 3 protagonistas. A serpente, ele disse que seria a mais maldita de todas as espécies da terra. Sobre o próprio ventre andaria e pó comeria todos os dias da sua vida. Também colocaria inimizade entre a semente dela e da mulher. A sua semente feriria no calcanhar da mulher, porém a desta última lhe feriria a cabeça. Essa promessa prefigura a vinda de Jesus, assim como a futura batalha relatada no livro de Apocalipse.
em que finalmente o Messias triunfará e vencerá o mal para sempre. Apocalipse capítulo 16, versículo 16 e Apocalipse 20, versículo 1, 3, 7 ao 10. A Eva, Deus a castigou, afirmando que por haver se deixado enganar pelas más conversações da serpente, ela teria seus filhos com dor e sofrimento. Adão, por sua vez, precisaria trabalhar até sentir dores para conseguir extrair os frutos da terra, mas ainda assim não conseguiria obter tudo o que dela pudesse desejar. Gênesis 3. Ambos são lançados para fora do jardim do Éden, e em sua entrada o Senhor colocou querumbins ao oriente, bem como uma espada inflamada ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24.